Isso. Obrigado, Geraldo. Geraldo está forte pra caramba. Não é? Gente, hoje nós estamos no capítulo 11 do livro Isca de Satanás. Obrigado, Geraldo. A força do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado. Eu quero te conduzir. Nós estamos indo para o final, né? Já está gravando aí? Já está... nós estamos hoje no capítulo 11 do livro do John Bevere, Isca de Satanás, caminhando para o final. E o tema desta noite é perdão. Gente, este tema é um dos temas mais controversos que a Bíblia trabalha. Vocês concordam comigo? Porque muitas pessoas dizem assim, eu tenho dificuldade de perdoar. Outras pessoas dizem, eu não vou perdoar coisíssima nenhuma. Eu quero pensar com vocês nessa noite que o perdão é o caminho da bênção. Você quer ser abençoado? Perdoe. Abra o seu coração. Libere. Não deixe que mágoas e ressentimentos te atrapalhem na caminhada. Você está entendendo? Diga amém. Deus está nos atraindo, meus irmãos, nesse tempo, para sermos uma igreja saudável. E uma igreja saudável compreende esse tema. Perdão não é uma opção. Perdão é uma decisão de quem ama a Jesus Cristo. Nós cantamos agora há pouco, meu alvo é Cristo. Sendo assim, eu olho para Jesus e o vejo na cruz de braços abertos, dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então, abra sua Bíblia aí, no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 24 e 26. Esse texto nos faz compreender, obrigado, Geraldo, que o diabo se utiliza de uma armadilha, que é o ressentimento. Ele usa de uma estratégia, que é a mágoa que gera raízes no seu coração. Talvez você está aqui hoje e nem lembre de uma palavra que foi liberada contra você. Talvez você está aqui hoje e nem lembre de uma história lá na sua infância, lá na sua igreja, ou lá na sua família, que te feriu. Mas o diabo é tão estrategista que ele pega, ele pinça esta situação para que você não permita que o seu coração seja liberado por causa de uma ofensa. Olhe bem o texto, que nós conhecemos muito bem, mas devemos olhar agora com olhares espirituais. Marcos, capítulo 11, versículo 24 a 26, que diz assim, portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Ai, ai, ai. Que texto forte. Que palavra que nos orienta e nos esclarece sobre a vida cristã. Eu disse que perdão é um tema controverso, porque talvez nessa noite você vai ser irredutível, dizendo, eu não perdoo. Eu não vou de forma alguma perdoar aquela pessoa que me machucou. Eu não vou dar oportunidades para aquela pessoa que me feriu. Olha para o texto. Diz o texto que tudo que pedirmos em oração, deveríamos pedir crendo. Porque quem ora crendo já recebeu. Amém? Quer dizer, oração, ela não pode ser feita sem fé. Você crê, meu irmão? Então ore com fé. Porque quem ora com fé recebe. É aquela história daquela família que foi orar por chuva
e somente a menininha levou o guarda-chuva. Ela orou ou ela foi para a oração crendo, Deus vai mandar chuva. E muitas vezes nós oramos e pensamos, será que vai? Será que vai acontecer? Então esse texto diz, olha, tudo que vocês pedirem em oração, peçam crendo. E quem pede crendo, recebe. Isso é uma chave espiritual. A igreja precisa tomar posse dessa verdade. Agora, o segundo plano do texto. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem. E se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Me parece que o evangelista está dizendo o seguinte aqui no texto, porque ele faz referência ao que Jesus diz. Ele diz, olha, se você está orando, e quem faz você lembrar das coisas? A Bíblia diz que é o Espírito Santo. E aí quando você está orando, preste atenção, vem na sua mente aquela pessoa, vem na sua mente aquela situação, vem na sua mente aquela ofensa, vem na sua mente aquela situação tão constrangedora que talvez você passou na sua vida. Ele diz, então para nesse momento e libera perdão. E abra o seu coração para que esta mágoa não impeça as suas orações. Oração tem que ter fé, primeira coisa. Oração tem que ter disposição para perdoar. Diz o texto de forma clara, se você tiver alguma coisa contra alguém, para de orar e perdoa. Porque se você não perdoa, você permite que um bloqueio espiritual impeça as suas orações. Isso estreita a nossa oração, né, gente? Porque muitas vezes nós temos causas que não resolvemos e nós deixamos para lá. Causas que nós não permitimos que sejam resolvidas em nossa vida, nas nossas emoções, e deixamos para lá. Isso bloqueia as nossas orações. E ele finaliza o texto. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. E aqui complica, porque nós somos levados a pensar aquilo que Jesus fala na oração do Pai Nosso. Lembra? Perdoar como somos perdoados, perdoar como perdoamos. E aí nós vamos entrar nesse texto que fala sobre o perdão. E eu queria que você estivesse muito aberto, não para ouvir um sermão ou um estudo bíblico, mas que você compreendesse qual é o caminho que eu devo seguir. Porque esse tema é um tema muito difícil. Você vai se justificar dizendo, mas pastor, eu fui machucado, eu fui ofendido, eu fui destratado, eu fui humilhado. Então eu tenho o direito de ficar assim como eu estou. Então eu olho para o texto e vejo que esta palavra do Evangelho de Marcos nos remete a uma conclusão. Eu começo falando da conclusão. Primeiro, eu preciso crer na palavra de Deus, senão as bênçãos não me alcançarão. Não é que a palavra não tenha poder para te alcançar, vocês estão entendendo? É que eu impeço ou crio um bloqueio para que esta palavra não me alcance. Então pense, Deus quer que nós ouçamos a palavra, mas também Ele quer que nós compreendamos a sua palavra no nosso coração. Entendendo esta palavra é verdade. Sendo a palavra verdade, eu tenho que tomar uma atitude de obedecer a palavra. Então o que Deus está falando para você e para mim nesta noite? Perdoa. Mesmo que você esteja constrangido com tudo que aconteceu com você no passado, ou talvez há poucas horas atrás no trabalho, na família, talvez uma ofensa do seu marido, da sua esposa, Deus fala, perdoa. Porque o perdão é caminho da bênção. Agora, esse texto de Marcos faz
relação direta naquilo que Jesus estava falando para o povo. Então pensa, se o próprio Jesus disse que não é possível receber perdão se nós não perdoarmos, o que nós devemos entender então nesta noite? Que perdoar não é uma opção. E muitas vezes nós achamos que perdoar é uma opção. Eu perdoo a hora que eu quiser. Não é assim. O perdão é algo de Deus. O perdão não é uma opção para você. E Deus nos traz aqui nessa terça-feira, olha que grandeza, que coisa linda, dizendo, olha, você em nome de Jesus tem força, você em nome de Jesus tem poder, em nome de Jesus tem grandeza para perdoar. Perdoar quem? Quem te ofendeu, quem te humilhou, quem te distratou, quem te machucou. Você tem força pelo Espírito de Deus para perdoar. Então pensa um pouco mais. Se perdão é uma decisão e não uma opção, uma decisão inevitável para quem quer viver plenamente a glória de Deus, para quem quer ter experiências com Deus, é necessário perdoar. Ah, pastor, eu quero ter experiências com Deus. Ah, pastor, eu quero ser usado plenamente com o poder na casa de Deus. Só pode acontecer isso, diz a palavra, se você perdoar. É fácil perdoar, irmão? Não é fácil. Nós seríamos levianos se falássemos que é fácil. Mas ninguém está falando em facilidade. Nós estamos falando de ordem. E ordem tem que ser cumprida. Ele é o nosso Senhor. Ele diz, perdoem para serem perdoados. Agora olha para mim. Eu acredito que um dos temas mais difíceis para nós colocarmos em prática, e o autor do livro fala isso no capítulo 11, ele diz, olha, é um tema tão controverso, tão difícil, que nós não podemos negociar a sua importância na vida cristã. Não podemos, estão entendendo? A vida cristã, ela é impossibilitada de ser vivida de forma plena sem perdoarmos. Você já ouviu alguém falar para você assim, alguém crente, eu não gosto de você. Aí você recebeu essa palavra. Você foi ofendido com essa palavra, porque duas coisas acontecem. Alguém que você achava que amava Jesus, diz que não ama você. Então há uma incoerência aí. Porque como eu posso amar a Deus se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Isso talvez te ofendeu, te magoou, te entristeceu. Isca de Satanás. Porque ele quer que você fique aprisionado com esta dor, com esta marca. E aí você racionaliza, dizendo assim, eu não preciso de perdoar. Eu não preciso de estender a mão. Ou falamos assim, se um dia precisar de mim, eu ajudo. Mas na verdade você não quer nada mais com aquela pessoa. E então Deus te traz aqui e diz assim, perdoa, libera. Não deixe que o ressentimento te consuma. Não negocie esta verdade, porque é impossível viver a vida cristã sem liberar perdão. Quem está entendendo, diga amém. É impossível ministrar na casa de Deus sem perdoar. A Bíblia mostra que Deus é fiel. A Bíblia mostra que Ele é íntegro. E a integridade do Senhor transcende a nossa cultura, a nossa sociedade. E por isso que você deve saber que quando Ele fala, quando Ele diz aquilo que nós devemos fazer, e diz, olha, você precisa de compreender
que só experimentando perdão na sua vida só será possível se você perdoar. E eu vou falar um negócio que o autor do livro fala, e ele fala sério. Deus fala sério. Mas sabe o que está na nossa mente? A figura talvez do nosso pai que diz assim, eu vou te dar uma surra. Você já ouviu falar isso? E o pai esqueceu, não deu a surra. O pai fala assim, olha, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. E o pai não colocou de castigo. Nós achamos que Deus é igual ao nosso pai terreno, que esquece, que deixa as coisas para lá. Não, ele está falando sério. Diz, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Está vendo quando é forte essa palavra? Por que eu estou fazendo, nesse momento, uma pontuação nesse tema e falar que é forte? Porque a gente lê o texto e a gente não quer, na verdade, receber a força desse texto no nosso coração. Olhe bem, o que nós temos que fazer para experimentarmos o perdão? Perdoar. Eu separei alguns textos para que você seja lembrado dessa verdade. Vamos lá em Mateus 6, 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15 diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará as ofensas. Quer dizer, o perdão nos libera. O perdão tira de nós os grilhões que nos impedem de experimentar a liberdade em Cristo Jesus. Segundo texto, Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. E a parte final, perdoem e serão o quê? Perdoados. O perdão condiciona ser perdoado. Deus reúne a sua igreja e diz, olha, o perdão é o caminho da bênção. E eu vejo que esta chave espiritual tem sido esquecida por muitas pessoas. E aí você quer vencer em áreas da sua vida, mas é amargurado, ressentido. Você quer vencer algumas etapas no seu ministério, no seu trabalho, naquilo que Deus tem te chamado para fazer, mas você fica ali preso a uma ofensa. Terceiro texto que eu quero destacar nessa noite, Mateus 6, versículo 12. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E este texto de Mateus 6,12, para mim é um texto que explica tudo o que nós precisamos entender nesta noite. E aí eu quero dizer para você o seguinte, se nós formos honestos mesmos, nós não desejaríamos que o perdão de Deus fosse da mesma forma que perdoamos os outros, é ou não é? Se nós formos perdoados como nós perdoamos os outros, nós estaríamos perdidos. Porque nós somos, muitas vezes, assim, desleixados com essa decisão que temos que tomar de perdoar os outros. Então, pense comigo, nós não podemos achar que não perdoamos ou que não conseguimos perdoar como algo natural dentro da igreja. Quantas histórias você já ouviu dentro da igreja? As pessoas olham assim, vou ver que lado eu vou sentar. Porque você tem um atrito com o irmão. Você acha natural. Você acha natural não conversar com o irmão, não apertar a mão do irmão. É importante entender o seguinte, não é identificação. Talvez você não se identifique com o irmão, isso é natural, não é? Tem gente que gosta de futebol, outro gosta de vôlei, outro gosta de basquete. Você não se identifica com o esporte,
Mas isso não quer dizer que você não gosta. Você não vai ver de vez em quando na televisão. Que o seu filho, se desejar jogar, você não vai incentivá-lo. Você não identifica, é diferente. Vocês estão entendendo? Talvez você não se identifique com a pessoa, por vários motivos. E isso não é pecado. Não é pecado. Vocês não têm, talvez, uma harmonia. Não é questão de afetividade, de interesses. Não é? Um gosta de poesia, o outro de ficção. Então, quando vocês vão conversar, vocês não têm, vamos dizer assim, um vínculo. Apesar que literatura, a gente acaba sempre encontrando um vínculo do lado ou do outro. Mas estão entendendo? Um gosta de cozinhar e o outro gosta de comer. Aí tudo bem, um cozinha e o outro come. Mas já pensou? Um gosta de cozinhar e o outro gosta de andar de moto na floresta. Então, a questão de afinidade é outra coisa. Você pode amar o seu irmão, mas não ter afinidade com ele, porque vocês têm outros pontos de vista. Isso é natural, isso é natural. Mas não perdoar não é natural. Quem está entendendo aí, diga amém. Não perdoar não é natural. Então, a palavra de Deus diz, olha, se você quer receber o perdão, perdoa. Esse é o caminho da bênção. Então, se você não perdoa, você não consegue exercer plenamente o ministério que Deus coloca para você. Você não consegue ter vitalidade espiritual. Agora, por que isso acontece? Porque a gente não leva a palavra de Deus a sério. Nós vivemos uma vida de irresponsabilidade com aquilo que o Pai falou para a gente. A gente acha o seguinte, Deus falou, mas no final Ele vai dar um jeitinho. Deus falou, mas não é bem assim. Ele vai esquecer. Isso não é assim, a ferro e fogo. Não. O que Deus fala, Ele fala sério. Então, nós temos que tomar uma decisão aqui nesta noite. Nós não podemos viver na irresponsabilidade com aquilo que Deus falou. Irmãos, eu falo sempre isso, talvez eu fique até chato de falar isso. Eu sou da igreja a vida toda. Fui lá da sementinha de Jesus, junior, embaixador do rei, adolescente, jovem. Até chegar agora, um jovem um pouquinho mais maduro, né? E sempre eu percebi que eu tratei Deus como assim, Ele falou, mas não é bem assim. A gente olha para a Bíblia, mas parece que a gente acha que não vai se cumprir as palavras de Deus. E eu acredito que nós estamos vivendo os últimos tempos e as palavras que Deus falou estão se cumprindo. E Deus está falando para a igreja, é tempo de nós crermos nesta palavra, porque se nós não cremos na palavra, nós não conseguimos orar com fé. E este texto, ele é constrangedor, porque ele bate na nossa alma. Sabe por quê? No decorrer da nossa vida, a gente encontra pessoas desagradáveis, pessoas que foram plantadas pelo diabo para nos ofender. É ou não é, gente? Você pode lembrar de muitas pessoas aí. Pessoas que foram plantadas por Satanás para nos ofender. Porque o diabo sabe que se ficarmos ofendidos, nós nos tornamos uma presa muito fácil. Você pode perceber, quando você está triste, desanimado, você está facinho para o diabo te derrubar. Uma das estratégias do diabo é nos ofender. E quem nos ofende? O irmão do lado. Alguém da casa, da família, o marido, a esposa, o filho. É uma palavra impensada que você solta no ar. A pessoa recebe, fica ofendida e não consegue perdoar. Isca de Satanás. Olha essa frase que o John Bevere coloca no livro
isca de Satanás. Diz o texto, pode colocar para mim, Caio, por gentileza. O modo como perdoamos, liberamos e restauramos os outros é o modo como seremos perdoados. Entendeu? O modo como perdoamos e liberamos e restauramos os outros é o modo que nós seremos perdoados. Você já ouviu histórias de pessoas que foram tão duras com outras pessoas? Tem gente que é duro com o filho do outro. Ah, porque o filho do outro, já viu? E sei lá o que, esse menino pervertido, essa menina vai para o mundo. Julga todo mundo. Aí quando acontece com o filho dele, as pessoas também julgam com dureza. Porque não teve o amor, a generosidade de entender o contexto do outro. E todos que ouviram a dureza da sua fala, agora também apontam e de forma dura julgam. Nós oferecemos diversas desculpas para não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Nós achamos assim, a pessoa me ofendeu, mas não tem problema, não me machucou não, está tudo resolvido. Mesmo que a presença daquela pessoa no recinto transforme o recinto, a gente fique assim, sem graça, a gente quer ir embora, a gente não quer fazer parte do mesmo lugar, e a gente não entende que isso acontece porque nós não perdoamos. Deus está esclarecendo aqui para nós que é necessário perdoarmos, liberarmos essa pessoa no nome de Jesus. Pedro faz uma pergunta para Jesus, o seguinte, estou caminhando para o final. Mateus 18, 21, diz o texto, Senhor, você conhece bem esse texto, né? Mateus 18, 21, Senhor, diz o texto. É esse mesmo? 18, 21, é. Então Pedro, é isso mesmo, 18, 21, é. Se não conseguimos perdoar, teremos muitas dificuldades. Eu acho que é isso mesmo. Desculpas para não perdoar. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, é isso mesmo, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha que interessante. Parece aqui, eu estou fazendo aqui uma leitura e uma interpretação do texto e com aquilo que eu li no capítulo 11 do livro Isca de Satanás. Parece que Pedro está falando assim, olha, Deus, eu sou tão generoso, eu sou tão bom, que eu me proponho a perdoar o meu irmão 7 vezes. É isso que Pedro está falando. 7 vezes quer dizer, ele usa o número da perfeição. Parece que Pedro se auto-julga, ou faz um julgamento dele mesmo, de ser uma pessoa boa. Senhor Jesus, Deus meu, se uma pessoa me ofende, até 7 vezes eu perdoo essa pessoa. Pedro parece com muitos crentes de hoje, que se julgam muito benevolentes, muito cumpridores da lei, e se colocam no degrau da justiça. Não, eu sou bom, eu perdoo. Não, se a pessoa pecar contra mim, eu libero perdão. Mas depois de ouvir, Jesus, os arrazoados que Pedro faz, ele começa uma parábola. E aí eu quero terminar com essa parábola. Mateus 18, nós vamos no Mateus 18, agora o 23. Eu vou ler o 23 e o 24. Jesus, então, depois que Pedro faz a pergunta, depois que Pedro parece muito benevolente, dizendo, olha, eu perdoo 7 vezes, Jesus diz para Pedro e os discípulos que estavam lá, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto,
foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. E o texto, se você olhar, vai falar a quantidade de prata. Na interpretação do texto, a quantidade que o servo devia ao rei era uma quantidade impagável. Não tinha condições de pagar. Então, Jesus começa a dizer, essa parábola fala que o servo devia uma quantidade, um valor que ele não poderia pagar nunca, nem se trabalhasse a vida toda. Mas o texto diz que esse moço, esse servo, foi até o rei e disse, pelo amor de Deus, ele implorou, me perdoa. Ele diz, pelo amor de Deus, me livre desta dívida. Olha o capítulo 18, versículos 26 e 27 agora. Diz o texto, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Vamos lá. A dívida era o que, gente? Impagável. O servo não poderia pagar a dívida que ele tinha com o seu senhor, mas ele implora, ele pede. Ele fala, me dê uma chance que eu vou pagar. Diz que o Senhor teve misericórdia. Diz aqui o texto que o Senhor teve compaixão e deixou ele ir. Mas aí o texto continua. Esse homem ficou feliz. Já imaginou? Você está com uma dívida lá de 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Que dívida, hein? Impagável. Para mim, impagável. 2 milhões de dólares. Você está lá com uma dívida de 2 milhões de dólares. E aí o seu credor diz assim, olha, nós temos que acertar contas. Aí você fala, pelo amor de Deus, eu não tenho como pagar, mas tem misericórdia de mim. Eu vou pagando aos poucos. Aí o seu credor diz assim, olha, vou ter compaixão de você, você está liberado. Não precisa de pagar 2 milhões de dólares, não. Vai com Deus. O que você saiu? Eu saía gritando, gente. Saía gritando, dançando, dando, aleluia, eu estou livre. Não é? Ele saiu assim. Mas o texto continua. Ele sai feliz, livre, cantando, e ele olha na rua e vê alguém que devia a ele. Preste atenção, é a parábola que Jesus está contando para Pedro, que falou assim, olha, eu perdoo mesmo, 7 vezes, porque era o número de perfeição. Então, aí Jesus está contando essa história para ele. Olha bem, aí esse moço vê alguém que devia, e diz o texto bíblico que ele não devia nem um terço que ele devia para o seu Senhor. Devia mexaria, era de 100, 150 reais, vamos dizer assim. Ele devia 2 milhões de dólares. E ele encontra na rua alguém que devia 150. Aí ele corre lá e diz, ei, vem cá, você me deve 150 reais. Segura ele de forma forte, constrange aquela pessoa e força, diz, olha, se você não me pagar, diz o texto, eu vou fazer isso ou aquilo com você. Olha o que diz o texto de Mateus 18, 31, 33, seguindo a parábola de Jesus. Diz o texto, pode passar cá para mim. Quando os outros servos, companheiros dele, viram, porque aí os outros servos viram a atitude daquele que há poucos instantes tinham sido perdoado pelo Senhor. Ele devia 2 milhões de dólares. E agora ele segura o seu devedor pelo colarinho e diz, você vai ter que me pagar, senão eu te mato. E aí os servos que viram tudo isso, diz o texto, Jesus está contando a parábola, a história. Diz o seguinte, que ficaram muito tristes e foram ao seu senhor contar tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você?
Está entendendo? Quem perdoa, será perdoado. Mas quem não perdoa, não será perdoado. Jesus está ensinando a Pedro aqui. Preste atenção, a história mostra que todos nós aqui, você que está me assistindo agora no YouTube, todos nós fomos perdoados. Então, não há outra opção senão agirmos com generosidade, reconhecendo o seguinte: foi Deus que me deu vida. Se nós não entendemos essa verdade, nós nos tornamos incrédulos. Lembra o texto que nós lemos? Quando orardes, creia. Olha como liga tudo. Porque se eu não perdoo, me transformo no incrédulo, porque eu não reconheço que Deus que me deu a vida, eu não entendo essa verdade. E todas as vezes que você recusa perdoar, você também deixa de receber perdão. Finaliza o texto de Mateus 18, versículos 34 agora e 35. Jesus finaliza a parábola. Olha o que ele diz. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Meu Deus do céu. Você está entendendo como é forte? Você já leu isso na Bíblia como nós estamos lendo aqui hoje? Parece que a gente esqueceu disso. E nós achamos que é natural ficar de mal com o irmão. Nós achamos que é natural não perdoar o irmão, ficar relembrando, guardando, ficando cheio de ressentimento. Nós achamos que é natural nutrir esses sentimentos. Olha essa frase que está aí no texto. Se você não perdoa, não recebe perdão. É isso que o texto nos ensina. Por isso que nós encontramos na nossa história muitas pessoas, mesmo na igreja, que vivem aprisionadas. Seu corpo, a sua mente estão em agonia. Quantas pessoas que estão em ambientes como este da igreja e vivem sofrendo ansiedade, depressão. Não estou resumindo nesse caso, mas quantas pessoas, porque não conseguem liberar perdão para outras pessoas, vivem no sofrimento, na agonia da alma, não recebem cura, pois seu coração está cheio de quê? Ressentimento, que precisam ser liberados em nome de Jesus. Alguém uma vez me perguntou, pastor, por que quando nós oramos por certas pessoas que estão possessas, umas são libertas imediatamente e outras não? Primeiro, que nós não temos, vamos dizer assim, a resposta. Deus tem todo o poder. Mas uma das coisas que o diabo utiliza em possessão, em enfermidades, em questões emocionais, é pessoas que vivem ressentidas, pessoas que não abrem o seu coração e não liberam perdão para aquilo que machucou as suas vidas. E Deus nos traz aqui nesta noite, dizendo, olha meu irmão, minha irmã, não vale a pena guardar rancor, não vale a pena se aprisionar a pessoas que te machucaram, te ofenderam, não vale a pena ficar querendo vingança. O perdão é muito sério. É o texto que diz, ele nos impede de viver plenamente as promessas do Senhor. Diz o texto, não é possível desfrutar do reino se nós não perdoamos. Mateus 5, 24. Deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Esse texto eu já li, eu já reli, e todas as vezes que eu olhava para esse texto, eu pensava que era a oferta aqui. É quando eu estivesse entregando o meu dízimo.
Não. É claro que o dízimo também. Mas nesse caso, você olha o texto e diz o seguinte: não é pensar no dízimo, mas ele está falando muito além. Ele diz assim: olha, você quer servir o Senhor? Você quer ser realmente um edificador, alguém que contribua para o reino dos céus? Perdoe. Porque a oferta agradável a Deus não é o seu dinheiro, é a sua vida. E se você não libera perdão, como você pode deixar que a sua vida seja uma oferta agradável a Deus? Não é possível. Você não pode ser um veículo de bênção com o coração cheio de rancor. Estão entendendo? Tão simples, né, o tema, né? Simples nada, perdão é constrangedor. Perdão nos faz repensar na nossa vida cristã. Agora, você quando recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você experimenta graça que justifica os seus pecados. Isto é, sua dívida foi paga, quitada. Você estava devendo 2 milhões de dólares. Não deve mais nada, irmão. Jesus pagou na cruz. Aleluia. É isso que diz o texto. Mas da mesma forma que você foi perdoado, diz o texto, você também deve perdoar. E eu acredito que esse é um tema que a igreja precisa aprender. Nessa minha vida cristã, eu encontrei tantas pessoas ofendidas. Eu não entendia. Porque ela se afastou de Deus, porque ela estava ofendida. Ela estava ressentida. E nós achamos que é natural isso. E nós achamos que temos o direito disso, de não perdoar as pessoas porque nos machucaram, porque nos ofenderam. E eu estou falando algo que talvez você que está me assistindo em casa aí no YouTube, e você que está aqui talvez fale, pastor, mas é muito difícil mesmo, porque quando as pessoas nos machucam, quando as pessoas nos humilham, nós ficamos realmente numa situação muito difícil. É verdade. E o diabo sabe disso. Porque quando você fica ofendido e quando você fica ferido, você fica uma presa muito fácil para ele te destruir. Para ele te levar por caminhos diferentes. Pedro escreveu lá em 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 e 21. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio, teria sido melhor que não estivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Presta atenção aqui, porque é muito difícil alguém que um dia se entregou para Jesus, ou compreendeu que o caminho é Jesus, e ele se afasta. Você fala, meu Deus, eu não sei por que essa pessoa não volta para o Evangelho. Se não for plano de Deus, ele não vai voltar não. Porque o texto diz o seguinte, quando você é liberado, você é liberto, você volta, você não consegue entender a dimensão da salvação na sua vida. Então, qual é o conselho de Deus para nós nesta hora? Não deixe que o mundo capture os seus pensamentos. Não seja seduzido pelo modelo de vida que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece. Pisou no seu calo, pisa de volta. Bateu na sua face, bata de volta. O mundo nos ensina isso. Matou, mate também. É a lei da vingança. É a lei do olho por olho e dente por dente. Diz o texto. Você entende e conhece o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, mas encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Diz o texto, melhor você não ter
conhecido o Evangelho. Melhor você não ter sido revelado pelas verdades de Deus. Então, não deixe que o mundo capture a sua mente. Muitas pessoas se afastaram da igreja e deixaram de lado a palavra de Deus. E por isso hoje elas vivem mortas espiritualmente, enganadas pelas mentiras do diabo, pois acham que já não é mais necessário obedecer à vontade do Pai. Essas pessoas estão duplamente mortas. Você conhece talvez pessoas assim, que um dia foram tão ativas na igreja, que pregaram, que cantaram, que tocaram, e você não consegue compreender porque elas não voltam. Porque elas não permitem que a bênção alcance as suas vidas. E muitas vezes a pessoa está sofrendo, mas ela não consegue entender o sofrimento. Ela está só acolhendo, ou melhor, acrescentando as derrotas na sua vida, mas ela não volta. E é difícil voltar. Sabe por quê? Diz o texto. Conhecendo o caminho, foram capturados pelas ideias e pensamentos do mundo. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Muitas pessoas agem assim, porque não acreditam que Deus cumprirá a tua palavra. Essas pessoas estão duplamente mortas. Olha o que Judas fala. O texto de Judas diz: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pelas raízes. São ondas, bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Esse texto nos responde por que tantas pessoas, mesmo estando na igreja, vivem uma vida tão distante de Deus. Elas não têm o objetivo de obedecer. As suas expectativas não estão em Deus e as suas motivações não o levam a glorificá-lo. Está entendendo? Eu ficava assim tão sem resposta. Por quê? Uma pessoa que ouviu a mensagem, que experimentou a graça, por que ela não consegue ser direcionada pela orientação da palavra? Muitos realizaram feitos na igreja. Você pode até nominar, né? Foram professores de escola bíblica, pastores, regentes de corais, lembra? Pianistas, organistas, foram vice-moderadores, diáconos, e alguns destes estão afastados. De vez em quando eu ouço alguém dizer: mas meu avô era tão ativo na igreja, e hoje ele vive na porta de um bar. Você conhece gente assim? Que cantava na igreja, agora canta no bar. Fez o caminho inverso. Que tocava para glorificar a Deus e agora para glorificar a si mesmo. Eu olho esse texto de Judas que nós lemos e eu começo a entender por que essas pessoas agem assim. Eles não têm o objetivo de obedecer. E aí Deus faz uma pergunta, que é uma pergunta sempre que eu faço: qual é a sua motivação, Josadaque? Eu faço sempre essa pergunta: qual é a minha motivação? Sabe por quê? Eu posso estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Está entendendo?
posso estar pregando o Evangelho, a verdade do Senhor, eu posso estar ensinando a palavra, mas com a motivação errada. E quando isso acontece, eu estou simplesmente andando no caminho errado. Olha que coisa interessante. Mateus 7, 22, 23 explica isso. Se você não leu esse texto explica o que nós estamos falando agora. Ele diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, irmãos, você fala comigo aí, misericórdia. Misericórdia. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Esse texto me faz compreender que eu não serei aceito pelo meu Pai no céu, porque eu preguei 21 anos nessa igreja. Porque eu orei por enfermos. Porque eu expulsei demônios. Porque eu discipulei pessoas. Porque eu fui líder de célula. Porque eu exerci o meu ministério, os meus dons na igreja. Não, não é isso. O texto é muito claro. Deus vai me rejeitar. Sabe por quê? Estou fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Outro texto, ou esta frase melhor, que nos faz entender o texto assim. Existem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas são desconhecidos por Ele. O grande dia do Senhor ouvirão, não te conheço. Gente, que palavra dura. Quem então é conhecido por Deus? A Bíblia responde. 1 Coríntios 8:3 diz o texto. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Qual é a sua motivação? Todos os dias eu pergunto isso para mim, qual é a sua motivação, Josadac? E a minha resposta, eu amo a Deus. É um amor a Deus que me traz aqui todas as terças-feiras para pregar. É um amor a Deus que me faz ler a Bíblia todos os dias para me edificar. É um amor a Deus que me joga no quarto secreto para orar. É um amor a Deus que não me deixa desistir e me dá força para continuar. A motivação é o amor a Deus. Não é a pregação. Não é a liderança que Deus coloca para você exercer na igreja. Não é o trabalho, o talento que você pode acrescentar no corpo de Cristo. É o amor a Deus. Deus conhece, diz o texto, aqueles que o amam. A quem ama a Deus, Deus deseja conhecê-lo. Se nós estamos compreendendo esse estudo, eu estou finalizando, eu creio que o Senhor está falando, é impossível amar a Deus e não amarmos o nosso irmão. Finalizo com dois textos. Primeiro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Próximo e último texto. Na verdade, uma frase. Uma pessoa que recusa obedecer a palavra de Deus engana o seu próprio coração. Você pode ficar de pé? Eu não sei se você, de tantas informações, sai daqui decidido a tomar uma decisão.
Mas eu acredito que Deus fala para nós aqui: o caminho da bênção é o perdão. Perdoa, irmão. Perdoa. Libera. Não há palavra mais poderosa do que o perdão. Qualquer maldição lançada sobre você vai ser quebrada pelo perdão. Em nome de Jesus, resolva agora. Seja liberto. Resolva agora e seja abençoado. Você pode estender a sua mão assim? Eu quero orar por você. Deus, toca nas nossas vidas nesta noite, para compreendermos que o perdão é o caminho da bênção. É por isso que nós estamos aqui, porque o objetivo maior, a intenção do nosso coração é amá-lo. E quem ama obedece. Quem ama o Pai está disponível para ouvir e andar pelo caminho, ó Deus, dessa palavra. Nós fomos perdoados. A Bíblia diz que nós devíamos e o nosso débito era impagável, mas o Senhor nos perdoou, o Senhor foi misericordioso. Nós devíamos, mas agora não devemos mais nada. Queremos seguir o teu exemplo, Jesus, que na cruz, humilhado, na cruz desprezado, na cruz incompreendido, machucado, ofendido, o Senhor disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Deus amado, somos humanos, tão carentes do teu poder, mas enche o nosso coração de amor para perdoar. Que nada fique no nosso coração, só apenas o amor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Glória a Deus. Amém. Deixa eu te dizer o seguinte. Nós estamos na semana do Natal, né? Nós cantamos no domingo, o Natal. Nós teremos o nosso culto, né? Dia 26 só à noite, tá bom? Então, porque no dia 24